aula de filosofia. E agora vocês vão saber tudo aonde começou e para onde está indo, né? Essa aula vai ser interessante. Pense um pouco, né, do que vai acontecer hoje. Olha a felicidade e animação do Fernando, cara. Tá querendo fazer um curso aqui já. Hoje eu vou cobrar aqui, Eu Fernando. vou Ó. começar a tirar meus livros de filosofia. Vai lá. Aliás, tem tudo a ver com você o começo da história da filosofia, porque no começo Sim, era física, né? Os caras faziam física. física, estudavam o universo, tentar entender o Isso. universo. Então, acho que realmente faz sentido você estar empolgado aí. E nesse comecinho eu não vou falar de tudo, é muita coisa, história da filosofia é muita coisa. Começar mesmo primeiras informações de onde esse negócio veio, como que a gente pode conceituar um pouco isso. E vou dar umas respostas bem tradicionais, que tem em alguns livros, mas também colocar umas novidades que circulam na comunidade, que daqui a uns anos vão aparecer também. Algumas questões como, por exemplo, um filósofo no Egito Antigo, 2000 anos antes dos gregos, né? 1000 anos antes dos gregos, é bastante coisa. Oba! Então, assim, bem-vindas, bem-vindos todos e todas. Né? Nós estamos aqui, então, para mais esse momento. Você está vendo que está todo mundo interagindo aqui, se divertindo, que para a gente todo encontro acaba sendo mesmo, além de aprendizado, além de trabalho, uma grande diversão, porque a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor, né, esse trabalho. E nesse sentido, então, vou te pedir aquela gentileza mais uma vez. Ativa o sininho do nosso canal, @escolheduc no YouTube, para que você possa receber aí as notificações quando tivermos, né, conteúdo novo. Né? Vai aí nas nossas redes sociais, @escolheduc, no Instagram, @escolheeducação, no LinkedIn, né? Curte a gente lá, segue a gente, divulga para os amigos, fala assim, ó, a galera pelo menos, né, se ela contribui com o meu aprendizado, mas além de tudo ela contribui, né, para que eu possa verificar como é que o povo está trabalhando animado, está trabalhando junto, está se divertindo, porque dá para fazer isso desta maneira, tá certo? Então a gente conta com vocês. Senta que lá vem história. Vamos lá. Isso. Opa, senta que lá vem história ou senta que lá vem filosofia? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, minha mãe falou: meu filho, explica as coisas direito, né? Tá difícil de entender. Então, bora começar lá do comecinho, né? Tem que seguir conselho de mãe. Bom, gente, estou aqui para uma aula de filosofia. É a segunda que vai aparecer no canal. E nesse momento eu queria tratar da história da filosofia. Em vários momentos a gente vai retomar isso, porque vai ser necessário, vai ser uma discussão constante, a origem, a história, a organização desse, né, campo do pensamento. Então, eu acredito que é um momento para aquelas pessoas que estão sem muito conhecimento, muito mais, né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem muito bem filosofia ou nunca tiveram uma aula como essa, e essas pessoas provavelmente vão aproveitar mais. Para quem já tem um pouco de conhecimento, talvez possa confrontar algumas ideias, algumas novas reflexões, alguns itens que não aparecem tanto nos livros de filosofia e que de repente podem fazer com que o seu conhecimento seja enriquecido. Do que eu quero tratar nessa aula, então? O que é filosofia, onde surgiu, por que filosofamos, quem filosofa e como, quem foram os primeiros filósofos. Então se liga que vai ser uma, uma reflexão sobre esses temas, sobre essas questões, sobre esse caminho que a gente vai desenvolvendo aqui. Beleza? Então, voltando aqui, primeiro a gente precisa falar um pouquinho o que é filosofia. Muita gente não sabe, muita gente não conhece essas histórias em torno da palavra ou do campo de pensamento chamado filosofia. E a filosofia é uma expressão que significa, em grego, né? Philos quer dizer amizade, né? Existem várias palavras ligadas ao amor na Grécia, e a gente sabe que philos tem essa ideia aproximando de amizade, muito mais do que de outras formas de amor. E sophos quer dizer sabedoria, né? Sofia, né? Sábio, né? Sabedoria. Então a gente tem aí uma expressão que seria o amante da sabedoria, o amigo da sabedoria, né? Então, dependendo da tradução, da forma como você compreende, eu
estou mais acostumado com a ideia de amigo da sabedoria, tem uma razão para isso, né? A gente vê no livro Banquete de Platão uma explicação razoável sobre isso. Parece, né, que quer designar um tipo de pessoa, né, um tipo de ser humano, aquela pessoa que experimenta, né, a sua ignorância, portanto, sente a necessidade de buscar mais conhecimento. Então, isso já quebra de cara aquela ideia do filósofo como alguém que sabe tudo, como alguém que se coloca como sabedor das coisas. Não é bem assim. O filósofo é alguém que está em busca de conhecimento. E é lógico que nesse caminho, quanto mais você busca, mais conhecimento você adquire. E por isso você é capaz de falar de uma série de coisas, por isso você é capaz de desenvolver uma série de raciocínios, uma série de reflexões, mas não é porque é um sábio no alto da montanha que alguém vai buscar para ter uma palavra especial de sabedoria. Não é bem assim. As pessoas direto me perguntam, mas onde estão os filósofos do nosso tempo? Estão por aí. Tem um monte de bons filósofos, tem gente na universidade, tem gente fora dela, fazendo boa filosofia, discutindo coisas, discutindo profundamente determinados temas. Ah, mas hoje em dia tem menos grandes filósofos. Talvez, né? Na verdade, a gente tem um período de efervescência, de nascimento, de muito registro, e algumas pessoas ficaram clássicas, né? Ficaram bem conhecidas. Quem sabe as pessoas que estão fazendo filosofia hoje em dia também não serão clássicas no futuro. A gente precisa considerar isso, né? Então, é um estudo também de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente, linguagem. A gente pode filosofar sobre praticamente tudo, sobre tudo. Na verdade, todo tema que se possa pensar é um tema potencial de filosofia. Isso é um fato, né? O termo provavelmente apareceu primeiro em Pitágoras, né? E a gente sabe que Pitágoras não é necessariamente ali o primeiro, mas está entre os primeiros filósofos. Acontece que Pitágoras viveu um pouco antes ali, pode ter tido contato, né, algum pitagórico com Sócrates, e é possível que essa expressão tenha sido difundida por toda aquela região na Grécia. Para dar um pouquinho de outras cores aqui para esse momento, para essa ideia do que é filosofia, vamos pensar em alguns outros filósofos, como eles veem ou como eles viram essa ideia do que é filosofia. Então, um exemplo aqui poderia ser o Maurice Merleau-Ponty, dizendo que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, ou seja, é uma maneira de olhar o mundo, uma maneira de entender as coisas, uma maneira de compreender, né, de forma mais profunda, de forma sempre nova, renovada, né? Esse é o espírito típico do filósofo, alguém que consegue ver o mundo de maneira renovada, sempre disposta a conhecer algo mais. Sêneca dizia que a filosofia ensina a agir, não a falar. Então, tem alguns pensadores que vão encarar a filosofia como um conhecimento muito prático, que orienta como viver, né? E isso tem seu valor até hoje. Muita gente está gostando muito dessas vertentes de filosofia que ensinam como viver, né? E a gente sabe que algumas são mais teóricas mesmo, mas algumas têm efeitos extremamente práticos sobre a vida, então isso já tira um pouco aquela ideia de que filosofia é só para ficar pensando sobre as coisas, não é bem assim, tá? Gilles Deleuze dizia que é função da filosofia a criação do conceito, então é importante aquele trabalho do filósofo de organizar o pensamento, de dizer o que as coisas são, de dar novas formas e novas definições para as coisas. Isso é extremamente importante no trabalho filosófico, né? Esse delineamento das ideias, essa organização das ideias, esse debater quando a sociedade está precisando exatamente desse debate, né? A gente pensa isso, como isso é importante. Por que filosofamos? Vamos passar um pouco adiante aqui, né? Então, provavelmente a gente filosofa porque pensa, né? Ah, nossa, todo mundo pensa? Sim, todo mundo pensa. E pensa igual? Não, necessariamente, né? Mas a gente tem essa referência, né? Parece o Descartes falando, né? Penso, logo existo. Isso é muito importante para a história da filosofia, você precisa ficar ligado nesses termos aí, mas
a gente pensa, o ser humano pensa, existe pensando. O pensamento ele é inerente à nossa natureza, ele é natural, né? Inclusive, Spinoza vai colocar o pensamento como afeto, como parte do efeito do corpo, né? É possível um pensamento sem corpo, né? Uma pergunta para a gente refletir um pouco, mas a gente pensa o tempo todo. Não pensar seria a mesma coisa que não existir enquanto humano, né? Ou talvez o que falte muitas vezes é a consciência de que estamos pensando, porque há pensamentos que não estão conscientes para nós. Então a gente está sempre pensando, mas a maneira como estamos pensando, sobre o que estamos pensando, isso importa. Se estamos conscientes ou não do pensamento que a gente está tendo naquele momento. Então, eu falando aqui, penso para falar, mas não de uma maneira calculada necessariamente. É lógico que eu consigo prever o meu discurso, organizar o meu discurso, isso faz parte do pensamento também, mas tem uma série de outras coisas que passam pelo meu cérebro, que estão atuando no meu cérebro, que não necessariamente todas elas são conscientes, né? Todas elas eu tenho consciência, eu sei que estou pensando. Eu posso estar fazendo ao mesmo tempo uma centena de cálculos, ou dezenas de milhares de cálculos para poder fazer tudo que estou fazendo neste momento. Estou gravando aula, estou precisando olhar para a câmera, estou precisando ler um texto. Então a gente pensa, e isso é da nossa natureza, e é provável que, assim como qualquer atividade que a gente tem, a gente possa fazer em determinados níveis. A gente pode andar ou a gente pode correr. A gente pode pensar sobre uma coisa muito brevemente ou a gente pode pensar sobre as coisas de maneira intensa, profunda, constante. Mas quem não pensa profundo, quem não consegue ficar concentrado num tema, não filosofa? Não é bem assim. As pessoas têm maneiras diferentes de pensar, ritmos diferentes de pensamento, mas sim, o quanto a gente vai conseguir destrinchar determinados temas, fazer relações, estabelecer relações, isso é o que vai determinar, e cada um faz dentro da sua condição, cada um faz dentro do seu jeito. E isso é muito importante, porque de modo algum se deve pensar em excluir pessoas dessa capacidade, dessa potencialidade. Enquanto seres humanos, todos temos potencial, e é lógico que esse potencial ele vai ser diferente, dependendo da quantidade de cultura que você tem, do tipo de reflexão que você precisa ter. Talvez alguém já tenha pensado aquilo que você está pensando, tudo bem, mas é o trabalho intelectual que você está tendo naquele instante, naquele momento. Então eu lembro na minha vida, na minha infância, do meu pai sentado pensando numa solução para resolver um problema na casa. Ele fazia muito isso, e pode ser que com estudos de engenharia, engenheiros civis, conheçam várias maneiras de resolver aquele problema. Meu pai precisava chegar àquilo sozinho, a partir da reflexão, e chegava às suas soluções. E talvez seja a melhor, talvez não. O importante não é isso. O importante é que ele alcançou aquilo. E é assim que a gente vai desenvolvendo esse pensamento. Porque a gente se interessa por coisas e provavelmente vai filosofar sobre aquelas coisas que a gente se interessa mais. A gente não filosofa por coisas que a gente não tem nenhum tipo de apreço ou interesse. A gente vai se admirar das coisas de alguma forma, a gente vai pensar, nossa, que legal isso aqui, essa aula, que legal esse carro, que legal essa paisagem, que legal é estudar geografia. E aí, a partir desse ponto, desse afeto, dessa experiência, a gente vai aprofundando. E isso é bem importante, porque na vida a gente encara problemas que consomem nosso pensamento, faz parte. Quem nunca pensou maneiras de ganhar dinheiro, por exemplo, de resolver como pagar suas contas, quem nunca pensou sobre o seu futuro, e isso às vezes lhe absorveu muito do seu pensamento, ou sobre por que as coisas são do jeito que são, por que estão do jeito que estão. A gente faz isso, Quanto mais a gente aprofunda nesses pensamentos, mais criamos meios de enfrentá-los. Então, filosofar é praticamente da natureza humana. A gente pode filosofar, todo mundo pode filosofar. Agora, é lógico que existe método. Existe método, não é assim, não é só porque alguém pensou bastante que necessariamente se qualifica como filosofia.
mas eu estou falando aqui do ponto de partida, né? Do ponto de partida e da potência, porque eu quero pensar a filosofia como algo acessível às pessoas. Todo mundo pode filosofar, isso não é coisa só de um certo gênio letrado que estudou num determinado lugar do mundo, não é bem assim. Mas é lógico que algumas pessoas vão virar clássicas, vão fazer seu pensamento ressoar mais sobre a sociedade, vão fazer com que muito mais pessoas tenham esse tipo de reflexão, exatamente porque a gente tem realmente diferenças, né? E a gente conhece algumas pessoas que são gênias, né? Naquilo que fazem, são geniais nas suas proposições. A gente precisa valorizar essas pessoas, precisa valorizar o esforço de quem estuda o método. Existe um método, existe uma história, existe um jeito ou vários jeitos de fazer filosofia que são validados, né? Mas por que a gente faz isso? Porque é bom, porque tem uma certa utilidade e também tem uma certa inutilidade, né? Às vezes a gente se pergunta por que pensar tanto sobre isso, né? E às vezes não é a questão da utilidade que é o mais importante. A gente vive fazendo e se preocupando com coisas inúteis na vida, né? Então, a utilidade ou a inutilidade da filosofia, de modo algum, denigre, né, essa forma de pensar, essa cultura. Vejo, inclusive, como algo positivo, nem todo tipo de pensamento ser útil, né? Quem filosofa e como, né? Então, como eu já disse, todo mundo tem si, né? Tem diante de si a possibilidade de filosofar. Muitos fazem sem saber, é fato. Muitas pessoas foram iniciadas na história da filosofia, nos seus métodos, isso é importante. Algumas pessoas atingiram o grau de filósofo dentro de determinados estudos, né? A gente vê que o título PhD, né? Ele tem ali o pezinho é o filósofo, né? A palavra filósofo em latim, né, dentro de um determinado campo de pensamento, né? Algumas pessoas atingiram, né, esse grau dentro da própria filosofia, né? E acabam produzindo muito, produzindo material, publicando, e às vezes a diferença entre um filósofo e outro talvez seja o registro. Quantos filósofos a gente pode ter tido no mundo que a gente não tem registro? Isso é importante, porque é possível que em determinados momentos da história, em determinados lugares, tenha sim existido pessoas de profunda sabedoria e que a gente não sabe porque faltam registros, ou esses registros foram corrompidos. A gente sabe de muitos apagamentos que aconteceram ao longo da história, mas algumas coisas não chegaram a nós simplesmente porque não tinha um tipo de registro muito preciso, muito duradouro. Faz parte, né, da nossa história, faz parte da nossa existência. Nem tudo que a gente faz de bom está registrado, né? Alguns pensadores se tornaram clássicos, como eu já disse, e isso é o que a gente acaba trabalhando muito em muitos lugares. Onde surgiu a filosofia em si? A primeira resposta, e que eu não sugiro você colocar numa prova, a gente nunca vai ter certeza absoluta, né? A gente tem algumas suposições, a gente tem alguns registros, a gente tem algumas informações que nos indicam primeiro, né, o primeiro registro. Isso é importante para a história, né? O pensamento provavelmente existiu muito antes e a gente não sabe se alguém conseguiu muito cedo fazer, né, na história da humanidade, fazer filosofias. Mas a gente tem algumas coisas muito interessantes. É tradicional dizer que a filosofia nasceu na Grécia, mas tem registro hoje de um pensador mais antigo que a Grécia, mais antigo do que esse grupo de pensadores da Grécia Antiga, que é o Ptahotep, um egípcio que fez um texto sobre moral, sobre ética, e a gente sabe que ética, moral é parte do campo da filosofia, é bem importante na história do pensamento. Então, ele que teria existido há 25 séculos antes de Cristo, né? É muita coisa mesmo. Bom, é curioso que nem todos os historiadores concordam com essa data, aí 25 séculos, parece que pode ter sido até antes, né? O Will Durant vai falar que pode ter sido 2.880 anos antes de Cristo, é muito tempo, né? Então essas máximas, né, desse vizir do faraó, que era uma pessoa próxima do faraó, eram máximas de sabedoria e orientações para que o faraó e para que a sociedade vivesse de uma maneira melhor.
né? Uma resposta, a terceira resposta é aquela que você vai encontrar de modo geral nos livros, né, nos canais por aí, que na Grécia Antiga, em uma das colônias da Jônia, né, numa das suas colônias gregas, na Jônia, aconteceu, né, a primeira filosofia registrada com o Tales de Mileto. Bom, desculpa aí, eu corrigi aqui o Tales, pô, erro de digitação, professor, aqui, mancada. Bom, o Tales de Mileto é considerado um dos primeiros filósofos, talvez o primeiro a ter registro na Grécia, por volta do século VI a.C. Então, observe, tem uma diferença importante aqui. A gente sabe que o Egito está na África, né, no norte da África. A gente vê, por exemplo, que a Jônia hoje é parte da Ásia. Então, essa ideia de que a filosofia é eurocêntrica, lógico, faz sentido, porque a Grécia constitui a Europa e tal, foi um tipo de império, foi um tipo de colonizador ali, não chegou a ser um império, mas é um grupo colonizador e tal. É bem importante a gente perceber que a filosofia ela nasce em determinados lugares, em centros de saberes importantes e que não está relegada a um determinado povo, a uma determinada região. Então, a gente precisa entender que isso é da humanidade, e não necessariamente de um determinado lugar. Por que na Grécia? Porque a Grécia é uma referência, né? Então a gente tem um desenvolvimento cultural e uma fama muito grande da Grécia, isso é um fato. Ela valoriza essa cultura, ela tem registro, ela tem marcas muito importantes da presença dos filósofos, da importância dos filósofos na sociedade, né? Então a gente sabe que tinha um contexto favorável para aquele lugar ali, porque eles estão numa região muito de encontro, uma região, né, o Mediterrâneo era o lugar onde as pessoas circulavam e a Grécia é um lugar que tem acesso a muitos portos, lugares importantes de trânsito. Isso fez com que eles encontrassem diversas culturas. O fato deles irem para o mar, conhecer mais sociedades, aportar em lugares diferentes, andar pelo mundo e carregar cultura, encontrar cultura e misturar com a sua própria cultura é muito importante, né? A gente sabe que tem muitos impérios que surgiram mais ou menos ali na região. A gente tem o Império Macedônico, a gente tem os persas, né, com muita produção. A gente sabe que tem muita cultura que aconteceu mais ou menos ali naquela região, né? A gente sabe que tem também um momento da história em que se valorizava tudo que era da Europa mais, né? Então a gente sabe que tem também esse desenvolvimento, quanto mais se escreve, se valoriza, né? Se valoriza como Europa, como, né, uma cultura de um determinado lugar e de um lugar que meio que domina ali o mundo. Esse é um papo para aula de história a gente desenvolver um pouco mais, ou para uma aula mais completa sobre isso, né? Mas a gente sabe que surgiram muitos nomes ali, isso é determinante, né? A gente tem um período grego ali de desenvolvimento da filosofia, uma maturação do modo de filosofar bem importante. Os primeiros filósofos, Tales, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Demócrito, eles são gigantes e produziram uma filosofia que fala mais da natureza, que entende a natureza, que tenta compreender a natureza, é extremamente importante, continua válido, a gente continua estudando esses caras, tamanho é o produto do trabalho deles. Você já ouviu falar do Pitágoras e do Tales em matemática, com certeza, né? A gente vai falar de átomo, e a palavra átomo foi criada por Demócrito, né? Por Leucipo, ali não temos muita certeza quem foi, mas, pensa, a ideia do átomo é uma ideia muito rebuscada, muito interessante, né? A gente tem Sócrates, Platão, Aristóteles, três gigantes, né, que constituem muito do pensamento filosófico, do jeito de filosofar, dos temas da filosofia. E depois a gente tem outros grandes, como Zenão de Sítio, Epicuro, né? A gente tem ali muitos gregos ou pessoas que estiveram na Grécia, nem todos esses que eu citei são necessariamente gregos, mas passaram um bom tempo na Grécia trabalhando e desenvolvendo seu pensamento. Então é lógico que é na Grécia que a gente vai encontrar uma certa referência dessa história da filosofia, isso é muito importante.
Então, de modo geral, você precisa reconhecer todo esse contexto. Bom, vamos concluindo essa aula, senão ela fica gigante, né? E a ideia aqui é só dar algumas pistas para um começo de conversa, né? Primeiro, conclusões. Filosofia é uma busca constante por sabedoria, né? Isso todo mundo pode fazer, todos podem filosofar. A história real da filosofia escapa da gente, né? A gente não tem necessariamente, mas temos alguns registros importantes, exemplo, Ptoltepe e os filósofos gregos, né? A filosofia pode não ter surgido na Grécia. A gente pode ter uma filosofia africana anterior, a gente pode ter filosofia na América, a gente pode ter em muitos lugares, mas a gente sabe que na Grécia é um espaço privilegiado de desenvolvimento em um determinado momento da história, ele está registrado, isso chega para nós, chega com muita força e até hoje a gente vai lidar com esse pensamento, com essa reflexão. Estudar filosofia é desenvolver mais cultura sobre a humanidade, né? A gente sabe que quanto mais se sabe, mais se pode saber e mais se pode desenvolver. Desenvolver mecanismos para enfrentar os problemas da vida. Então, só para terminar com uma historinha, né, que o próprio Sócrates traz no livro O Banquete, quando ele cita Diotima falando sobre o que é a natureza da filosofia, o amor típico do filósofo, é um amor que quanto mais passos dá na direção do seu objeto de amor, no caso a sabedoria, ele percebe que esse objeto de amor deu passos igualmente, na mesma quantidade, na mesma intensidade, para longe. Então, imagina, eu vou na direção da sabedoria e a sabedoria vai fugindo de mim, na mesma intensidade, na mesma condição com que eu andei. E aí eu percebo em algum momento que eu não vou alcançar esse objeto. Mas eu também entendo que tudo bem não alcançar, porque na verdade o objeto sabedoria como totalidade é inalcançável. Não se alcança toda a sabedoria. Pode se tornar, na verdade, alguém pode se tornar mais sábio e o faz caminhando, se movimentando, fazendo um caminho, fazendo um processo. Então importa mais andar do que chegar lá. A história, a caminhada é mais importante. E no caso da filosofia é isso, a gente sabe que eu vou andar um pouquinho, desenvolver para que outra pessoa pegue esse desenvolvimento e leve mais adiante, e outra pessoa talvez vá para um outro caminho, e assim a gente vai construindo saber, conhecimento. Bom, a gente quer construir isso aqui nesse canal. Se você chegou a esse ponto, você está assistindo, curte o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, para receber as novidades, né? Toda semana a gente está colocando aulas e a gente vai continuar colocando aulas e colocar informações sobre vestibulares, a gente vai desenvolver um currículo para as matérias, a gente quer trazer novas matérias, mais matérias, a gente está ensaiando, construindo, né? Me diz se você gostou desse formato, ó, a tela aqui, eu estou na metade da tela, outra metade tem texto aqui, vê se faz sentido para você, vê se você curtiu. Comenta aqui se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa estranha, atravessado, se ficou mascado o áudio, né? Se você não entendeu ou se quer um desenvolvimento, bota no comentário aí, vai ter o maior prazer em preparar uma aula para você, para todo mundo. Então, abraço, até a próxima.